Presidente, gravação iniciar. Obrigada. Bem, estamos retornando aqui a nossa sessão da parte da manhã do dia 22 de outubro de 2020, né, na nossa reunião de outubro de 2020. Fizemos um intervalo e estamos retornando aqui. Estão presentes todos os conselheiros, lembrando que nós temos aqui o suplente convocado, o conselheiro Marcelo Risso, na vaga, nesse momento, substituindo a conselheira Ana Paula. Nós estamos aqui com um pedido de sustentação oral para o item 82 da pauta, que é de interesse do contribuinte Brasil Telecom Comunicação Multimídia Limitada. Há um pedido de sustentação oral, porém, o patrono ainda não adentrou nossa sala de espera. E não há nenhuma comunicação, nós não temos nenhuma notícia sobre isso. Então, o que a gente pode fazer é continuar a nossa sequência aqui, e até o final dessa sessão agora da manhã, se o contribuinte comparecer, faremos o julgamento. Se não, faremos o julgamento com a sustentação. Se não, faremos o julgamento sem a sustentação. Certo? Então, vamos passar, então, o 82, vamos para o 83 da pauta. É um recurso de minha relatoria, o contribuinte município de Barreira. Eu acho que eu até já coloquei aí, na pasta. Vejam se está aí. Tá, sim. Ok, obrigada. Número 83 da pauta. E, se me permitirem, eu vou fazer vou ao voto, porque aí no voto eu já explico tudo o que ocorreu, certo? Bem, o recurso especial interposto é um recurso da Fazenda Nacional, é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto, deve ser conhecido. Não foram oferecidas contrarrazões, então não houve ninguém suscitou nada em relação ao conhecimento. Eu também não vi nenhuma questão sobre isso. Após o julgamento levado a cabo pelo colegiado recorrido, vejam que aí no relatório tem todo o histórico aí do que, dessa vez, a gente tem, nesse mesmo processo, todos os debicados estão aqui, nesse processo. Tá? Então, eu tenho uma obrigação principal da empresa, eu tenho segurados, eu tenho de terceiros, eu tenho o CFL 30, tem o CFL 34, tem o CFL 41 e tem o CFL 59. Então, a única coisa que sobrou aqui foi para julgamento foi o CFL 34. Por quê? Porque foi o único que o contribuinte, no acordo recorrido, se deu provimento para isso aqui só para essa parte. O restante foi mantido. Então, o restante nem está mais aqui, não houve recurso, o restante já saiu, inclusive tem aí, no final do meu relatório, eu estou colocando aqui as folhas, essas folhas aqui, ó, tem tudo que saiu daqui desse processo e foi para esse outro processo aqui, 10.380, 730, 490, 2019 e 17. Então, nenhum crédito tributário mais desses aí, todos que estão em negrito, estão mais nesse processo, porque isso aí foi mantido e não tem o recurso do contribuinte. E aqui, o que foi dado no acordo recorrido foi dado provimento parcial para esse CFL 34. E ele permaneceu aqui. E aí tem uma notícia, tá? Aí nessas folhas que eu estou colocando no relatório, 393 a 400, falando sobre parcelamento. E aí tem algumas informações muito truncadas, né? Sobre essa questão de parcelamento. E aí, como também, depois dessas informações, se transferiram esses créditos tributários para um outro processo e manteve-se nesse processo o CFL 34, que foi exatamente o que o contribuinte ganhou, né, e, portanto, é o objeto do recurso da Fazenda, eu creio que se tivesse parcelado, nós teríamos que ser informados, certo? Claramente, na hora que foi mandado para cá. Eu não vi nessas folhas aqui nada que me dissesse isso, pelo contrário. Se você olha lá no crédito tributário que foi separado aí, né? Está em cada um deles, nas folhas aí até eu coloco,
está dizendo, transferido para o processo tal, transferido para o processo tal. Esse daqui está, assim, suspenso em face do recurso da Fazenda. Então, eu estou entendendo que eu não tenho que eu ir atrás de parcelamento, certo? Que deveria ter sido informado. E se por acaso tiver um parcelamento que abranja este crédito tributário que nós estamos julgando agora, que a unidade, então, embargue, certo? Para dizer que teria isso ou então alguém se manifeste. Não sei se alguém teria alguma colocação a ser feita sobre isso, porque eu não vi aqui claramente nada sobre se esse crédito em especial estaria parcelado. Bem, feito isso, após o julgamento levado a cabo pelo colegiado recorrido, restou a discussão nesta Câmara Superior apenas a exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória tratada no debicad número tal, CFL 34, por ter o contribuinte deixado de contabilizar pelo regime de competência os eventos passíveis de incidência de contribuições previdenciárias. Tá? Isso está no item 1.2 do relatório fiscal, nas folhas 66 e 76. Vejam que essa foi a tipificação da conduta no auto-infração. Os fatos geradores foram contabilizados pelo regime de competência, deixou de contabilizar pelo regime de competência. Preliminarmente, esclareça-se que não consta do presente processo informação conclusiva acerca de eventual parcelamento do débito objeto do presente julgamento. O recurso especial, então, da Fazenda visa rediscutir as seguintes matérias: nulidade do lançamento e natureza do vício que conduziu à nulidade. O relatório fiscal das folhas 66 e 76 assim registra. Está dizendo aí, eu coloquei aí para deixar claro que, na verdade, o que é o CFL 34, que está lá no início logo do auto de infração. Deixar de contabilizar em títulos próprios da sua contabilidade os fatos geradores da contribuição previdenciária, CFL 34. Só que na hora que vai se justificar a aplicação dessa multa, que seria por deixar de contabilizar títulos próprios, se diz que foi porque o contribuinte não contabilizou pelo regime de competência, e sim pelo regime de caixa, certo? Entendo que são coisas bem diferentes, né? E assim como também o acordo recorrido entendeu. Assim, o fisco, ao indicar a norma que teria sido descumprida, mencionou o inciso 2 do artigo 32 da Lei 812, que diz lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições. O colegiado recorrido decidiu pela nulidade da autuação só nesse aqui, né, que ela decidiu, o resto foi mantido e não está mais aqui, já foi para outro processo, em razão de erro na sua fundamentação legal, uma vez que a conduta praticada pelo sujeito passivo não se amoldaria à norma invocada, mas ao artigo 33, parágrafo 3º da Lei 812, que dispõe: ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Com todas as vênias, acho que nem caberia isso no acordo, porque é o seguinte, a tipificação é essa e o que está dizendo é outra coisa. Não caberia, entendo eu, ao acordo recorrido, ao julgador, imaginar qual seria a coisa que eu estou entendendo que aqui nem é a apresentação, ou sua apresentação deficiente. Nem está específico que aí haveria uma deficiência em apresentar a contabilidade pelo regime de competência. Certo? Então, entendo que nem... o que eu quero dizer é o seguinte, nem precisaria disso para se entender que houve uma inadequação aí da tipificação com a penalidade aplicada, certo? Quer dizer, nem precisaria ir para uma coisa bem genérica aqui, né? Apresentação deficiente. Poderia ser várias coisas, né? Bom, a Fazenda Nacional defende que não haveria nulidade quando inexiste prejuízo à defesa, e no caso concreto, a contribuinte defendeu-se amplamente dos fatos que lhe foram imputados. Entretanto, no meu entender, trata-se de imputação de penalidade cuja tipificação é cerrada, sendo que a fundamentação legal lançada no auto de infração não corresponde à conduta consistente na desobediência ao regime de competência. Vejam que eu coloquei essa questão de que o acordo recorrido, inclusive, diz, tem sim, mas a gente está falando assim, a penalidade, ela tem tipificação cerrada, certo? Ela é algo que vem do direito penal,
É diferente de uma contribuição principal, quando diz assim, ó, ele tem que declarar de forma, aqui como foi falado, quer dizer, a apresentação deficiente, cabe então lançar a importância devida. Está falando da cobrança de tributo, não está nem falando de multa. E eu acho que a penalidade, se nós já temos que trabalhar sempre com a tipificação legal para todas as incidências, muito mais em termos de penalidade, porque aí é uma tipificação legal. Eu não posso aplicar a multa por analogia, multa para para o sujeito passivo diferente daquele que cometeu a infração. Então, tem toda vamos dizer assim, esse rito bem específico para a penalidade. Então, trata-se de imputação de penalidade por tipificação encerrada, sendo que a fundamentação legal lançada na auto-infração não corresponde à conduta consistente na desobediência a regime de competência. Com efeito, o inciso 2 do artigo 32 da Lei 812 visa garantir a correta contabilização de fatos vinculados ao financiamento da Seguridade Social, de modo que o sujeito passivo escriture os fatos geradores e as contribuições devidas em títulos específicos, possibilitando a apuração da regularidade fiscal apenas pela análise contábil, evitando-se assim a utilização de artifícios que venham a ocultar a ocorrência de fatos geradores de contribuições. Vejam, é uma coisa específica. Por que diz título próprio? Não pode ser em outro, porque isso poderia levar a se mascarar na própria contabilidade um fato que seria fato gerador de contribuição previdenciária. É uma penalidade. Agora, obrigatoriedade de regime já é um outro. Eu acho que nem se tivesse assim, tem multa por não aplicar o regime de competência. Ainda que fosse isso, entendo que não poderia, porque teria que vincular a conduta, certo? Teria que vincular a tipificação à conduta. Bom, então eu entendo aqui a aplicação de multa, destaque quanto à segunda matéria suscitada, que é a natureza do vício, não há dúvida de que trata de vício material, porque uma vez que ocorreu a utilização de tipificação cerrada, que descreve uma conduta específica com o objetivo de apenar conduta diversa, não descrita na norma aplicada. E no presente caso, tal impropriedade, vejam a consequência disso que eu estou falando da tipificação cerrada, né? No presente caso, na penalidade que foi aplicada, que seria não contabilizar em títulos próprios, havia uma previsão. No presente caso, tal impropriedade, além de dificultar a defesa do direito passivo, implicou em alteração no cálculo da multa, imputando-se reincidência no cometimento da infração e, consequentemente, agravando-se a penalidade, levando-se em conta o fundamento legal da autuação, que, repito, não retratava a conduta. Ou seja, quando está tratando da conduta específica, que aí está se colocando uma multa, por quê? Eu tenho que contabilizar em títulos próprios, porque isso vai se refletir naqueles fatos geradores que seriam de obrigação previdenciária, que vai depois causar efeito sobre uma aposentadoria, um benefício, as consequências disso. Por isso, tem uma penalidade, né? E essa penalidade, ela pode ser agravada aqui, ó, pela reincidência. E foi. Só que, qual foi a reincidência? Foi não registrar em título próprio? Não. Foi pelo regime de caixa, e não de competência. Entenderam aí qual que é a questão? Que eu acho que é o importante por isso. Não significa que eu entenda, que eu estou deixando isso bem claro, que um erro na descrição, ou erro no próprio embasamento, se está descrito certinho, não há problema. Mas aqui eu tenho uma tipificação cerrada, e isso aí teve efeito, porque, veja, a multa foi multiplicada por 3. Foi multiplicada por 3. Então, conclui-se assim que o vício constante do lançamento deve ser tido como natureza material, de sorte que ao recurso deve ser negado o provimento. Bem, e com isso eu estou negando o provimento. Ficou entendido? Posso tomar os votos? Conselheiro Mário. Uma dúvida, presidente. Como? Aqui, só uma dúvida. Eu fiquei assim, em dúvida. O erro está no enquadramento ou na descrição da conduta? Ele descreveu uma conduta. Ele descreveu a conduta, que é não fazer a contabilidade pelo regime de competência. É isso.
Só que você tem uma multa para isso? Ou só está dizendo ali que o acordo recorrido trouxe como... Olha, na verdade tem isso, mas seria aqui. É uma coisa genérica que diz que cabe a exigência da contribuição. Entende? Então, não sei nem se tem uma multa específica para não aplicar o regime de caixa, de competência. Tá? Então, isso foi a descrição. Aí, na hora da tipificação, e que foi, inclusive, que está prevista reiteração, e foi aplicada a reiteração, e foi multiplicada por 3, é não contabilizar em títulos próprios. Isso ele não fez, não está dizendo que ele fez isso. É isso que eu estou colocando, entendeu? Ficou claro? Ficou claro? Tá. Então, conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, no 83, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Passamos, então, para o 84 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, contribuinte, Câmara Municipal de Amparo, é um recurso da Fazenda Nacional. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda. A matéria que subiu para a gente analisar é a questão da nulidade do lançamento por invalidade do MPF. Aqui eu faço a síntese dos argumentos trazidos pela recorrente e, posteriormente, pela recorrida em contrarrazões, mas eu enfrento esses argumentos aqui no meu voto e eu vou adentrar aqui na leitura. Teve uma questão de conhecimento, aduz a recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial, considerando em suma a ausência de similitude fática, uma vez que acórdão recorrido trata de vício formal insanável, por comprovada a ausência de ciência pelo sujeito passivo por meio do representante legal do município, e o acórdão paradigma trata de vícios do MPF como os decorrentes de sua prorrogação ou da identificação de infrações em tributos não especificados. Então, abaixo eu faço aquele quadro que eu sempre coloco, correlacionando o acórdão recorrido e o paradigma para o fim de verificar a existência ou não da divergência. Vou para a minha conclusão. Nota-se com a análise dos acórdãos mencionados que, apesar das distinções quanto ao tipo de irregularidade do MPF, no acórdão recorrido foi a ausência, pois não foi dada ciência ao representante legal, e no paradigma foi a falta de prorrogação do MPF e a falha da identificação das infrações em tributos não especificados. Então, eu entendo que, apesar disso, o paradigma se presta à demonstração da tese central, no sentido de que o mandado de procedimento fiscal se configura como um mero ato de controle administrativo interno incapaz de interferir na validade da autuação. Então, assim, apesar de ter existir, de fato, de existirem essas diferenças fáticas, porque o acórdão recorrido, ele tratou, de fato, não houve a ciência para... na pessoa do prefeito do município ou do procurador municipal. Então, no meu entender, trata-se de ausência do MPF, já que não foi cientificada a pessoa correta. E nos paradigmas, o paradigma indicado, ele trata de uma questão também relacionada ao MPF, mas com relação à prorrogação e à falha da identificação das infrações. Mas, assim, como a questão toda envolve a nulidade em decorrência do MPF, aí eu não sei, né, se os senhores vão entender de forma diferente, eu acredito que o paradigma ele dê, sim, para enfrentar o tema relativo ao fato do MPF influenciar ou não, acarretar ou não a nulidade no âmbito do processo administrativo. Então, é nesse contexto que eu estou entendendo que essas diferenças são meramente acidentais e não afastam a identificação da divergência. Então, eu estou conhecendo o recurso. Sim, eles são, os paradigmas são todos são previdenciários. Ele é previdenciário também, e ele é só um, eu falei os paradigmas, mas é só tá. Não, é porque a gente tem aquela questão que, às vezes, tem paradigmas que era de normas da Receita, né? Sim. Que tinha alguma diferença, assim, não era idêntico.
Sim. Se eu não me engano, esse foi realmente também da mesma situação, de situação semelhante. A única diferença aqui é porque no nosso caso, aqui no caso concreto aqui dos autos, ele o questionamento foi a respeito da intimação da ciência com relação ao MPF, que não foi feita na pessoa do prefeito nem do procurador. Então, eu entendi aqui que não havia, que foi ausente a ciência do MPF. Já no paradigma, aqui houve uma questão de falta de prorrogação do MPF e uma questão de... qual foi outro problema? Deixa eu ver aqui. Qual foi outra falha do MPF? Até eu notei lá em cima. Falta de prorrogação e falha a identificação das infrações também, que não constaram. Foram esses dois pontos que se apegou o paradigma. Eu não sei, assim... Paradigma é de imposto de renda. Sim. É de imposto de renda? É imposto de renda pessoa física. Esse 920201? 757. Então... Mas tem um anterior, não tem? Dois paradigmas, tem um 2401 também. Tem um então eu não coloquei esse outro paradigma, não. É o 2401-003-174, que é da Previdência. Previdenciária. Eu não coloquei esse outro. Eu já entendi que nesse aqui já dava, eu deveria ter até indicado, porque não sabe o posicionamento dos senhores, mas eu já fui considerando que esse aqui era suficiente. Você entendeu que tem pelo primeiro logo, então... Dá para conhecer. Porque, como a matéria geral, e nesse caso aqui, eu não vejo, assim, que em nenhum dos tributos, assim, na minha opinião, não teria tanta relevância, assim, a questão das falhas do MPF, que para mim é um procedimento já investigatório anterior ao contraditório instaurado com a impugnação. Então, eu não vejo que ele seria... O problema aí, Ana, e aí, talvez por isso que a Rita tenha chamado a atenção, a conselheira Rita, é que acontece? Esse acordo, nesse acordo no recorrido, no caso, o MPF, ele tinha como norma que regulamentava a expedição o decreto 3969 de 2001. Né? E no caso do imposto de renda, isso aí são fatos geradores lá do início dos anos 2000, então ainda existiam dois órgãos de administração tributária, um previdenciário e outro dos demais tributos. Então, eram normas diferentes. Aí, o que acontece? Para nós aqui, já tem inúmeros casos que a gente não conheceu. E aí, nesse caso, eu acho que o paradigma, pelo que a gente, como é que se diz? Eu, inclusive, já fiz isso também, já conheci por paradigma de imposto de renda, de outros tributos, e depois voltei atrás até aqui na sessão. Então, pela jurisprudência que a gente vem firmando aqui, teria de ser só esse paradigma 2401. Eu até já vi aqui, mas só para ter certeza do que ele trata. Ele é previdenciário. Ele é eventuais irregularidades, né? Então, assim, ele não... Deixa eu só ver o conteúdo rapidamente aqui, como eu não mencionei no meu voto. Qual que é o paradigma? Repete. Esse é o 2401003174. O segundo, o que eu não mencionei no meu voto. Só ver o que ele fala especificamente aqui. A questão também é da prorrogação, que foram prorrogados os MPFs emitidos em face da fiscalizados, quais foram prorrogados indevidamente, sem observância aos prazos constantes da legislação de regência e sem ciência dos demais solidários. Então, é uma questão que, para mim, também, eu posso até alterar ali no voto, ao invés de indicar esse primeiro paradigma, eu vou substituir e colocar esse aqui, que ele, como é do mesmo tributo, fica mais... No segundo, nesse paradigma que você citou, 2401, dá até para ver que o decreto é o mesminho, né? Quando você vai em preliminar de nulidade do MPF, né, aí o decreto é exatamente o mesmo. Ele vai até na questão da ciência também, que é uma questão mais relacionada com o caso que a gente está analisando aqui.
Ele está ressalvando o posicionamento dele e já dizendo aqui que... Não, ele fala assim, olha, nesse, eu entendo também como você que dá, porque ele diz assim, ó, não obstante compartilhar com o entendimento da recorrente, no sentido de que eventual vício no mandado de procedimento enseja a nulidade do feito, conforme já manifestamos em inúmeras oportunidades, o certo é que a jurisprudência atual deste colegiado, principalmente da Câmara Superior, afasta a mácula no lançamento decorrente de pretensas irregularidades naquele ato, consoante se infere o julgado. Aí ele coloca um julgado aqui, aí depois diz assim, em homenagem à economia processual, nos quedamos ao posicionamento majoritário desse egrégio conselho, o qual não acolhe a nulidade do lançamento decorrente de eventuais irregularidades na emissão do MPF, razão pela qual deixaremos de analisar pontualmente os vícios suscitados pela recorrente, uma vez de estar totalmente infrutífero o exame dessas questões, o que impõe seja rejeitado a preliminar. Então, é uma coisa bem genérica, eu acho que abrangeu tudo aí. Isso é o que está nesse paradigma que é mesmo previdenciário, que é o mesmo decreto, que foi aplicado no recorrido, né, Mário? Você confirmou. Tá. É isso, então, só para esclarecer o que estava nesse paradigma. Ok, eu vou substituir o paradigma lá em cima no meu quadrinho e vou indicar esse outro, segundo. Aí eu estou votando por conhecer, presidente. Sim, eu vou tomar, então, conhecimento, né? Conselheiro Mário. Eu acompanho a conselheira Ana Silva. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, no 84, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer o recurso. Aí, então, vamos ao mérito. Aí, com relação ao mérito, eu estou utilizando um voto até que já é conhecido pela maioria, eu vou fazer uma breve leitura, porque também tem o Marcelo. Então, a matéria admitida foi essa questão da nulidade, lançamento por vício em razão da ausência do MPF, uma vez que não houve ciência do representante legal do sujeito passivo. O acórdão recorrido consignou o entendimento, em suma, no sentido de que a ausência do MPF tem um condão de macular o processo administrativo, por se consubstanciar em condição de procedibilidade ao agente do fisco competente para o exercício da auditoria fiscal, sendo, portanto, o ato preparatório indispensável à produção dos efeitos subsequentes. Por outro lado, a recorrente, dentre outras razões, aduz, dentre outras razões, que o contribuinte exerceu plenamente o seu direito de defesa, descabendo falar em decretação de nulidade, pois ausente prejuízo. Apresentados os pontos controvertidos acerca do tema, passa as ponderações de legislação de regência. Aí eu faço menção que há vários dispositivos, partindo a princípio até da Constituição, da Lei 9784, Decreto 7235, e passa aqui as considerações. Então, tem-se que o início do procedimento administrativo fiscal ocorre por iniciativa do contribuinte, em exercício do direito de defesa por meio da apresentação de sua impugnação, que se consubstancia no marco inicial do processo administrativo fiscal. Portanto, no momento anterior à impugnação, trata-se de uma fase inquisitorial, por meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder para investigação para apuração de fatos que possam configurar ilícitos administrativos tributários, razão pela qual não se exige a garantia do contraditório nesse momento. Nesse contexto, observa-se que, embora a apresentação do MPF integre o procedimento adequado a ser adotado pela fiscalização, a sua ausência no presente caso concreto não enseja a nulidade do processo administrativo fiscal, pois não houve prejuízo algum ao contribuinte ou qualquer arbitrariedade da fiscalização que agiu dentro da sua competência legal no exercício da atividade vinculada. Dessa forma, assiste razão à Procuradoria em seus argumentos quanto ao tema. Cumpre acrescentar que as questões acerca das irregularidades na sua emissão ou sua eventual ausência não tornam, por si só, nulo o lançamento, porque o MPF se consubstancia em um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não possuindo, em regra, relevância externa apta a macular o processo, normalmente quando não ocasiona prejuízo à defesa. É nesse sentido que a jurisprudência do Conselho tem pacificado o entendimento segundo o qual eventuais irregularidades atinentes ao MPF não induzem a nulidade, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e não como limitador da sua competência, que possui contornos legais. Assim, o que limita a competência atribuída ao auditor fiscal é a legislação a ela relativa, fundamentada nas normas constitucionais. Com a análise dos autos, nota-se que não houve demonstração da existência de excessos ou arbitrariedades realizadas pela fiscalização e que foi efetivamente oportunizado ao contribuinte contraditório e ampla defesa na fase litigiosa do procedimento, motivo pelo qual não se vislumbra a existência de nulidade. Então, eu estou votando por conhecer e dar provimento ao recurso da Fazenda e com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso.
Ok. Esse número é o... Nós estamos, desculpa, eu me perdi aqui na numeração, conselheira. 84. 84, obrigada. Sim, porque eu já tinha registrado o conhecimento e passei direto como se já estivesse julgado. Bem, então a conselheira está conhecendo e no mérito dando provimento ao recurso com retorno ao colegiado recorrido para a apreciação das demais questões. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o 86 da pauta. O 85 já fizemos, né, foi da videoconferência. O 86 da pauta é recorrente Célio Vieira Quintão e é um recurso de minha relatoria. Acho que já está aí também. Bem, esse caso, eu vou até já direto também ao voto, porque aí no voto se aprecia tudo. É um caso que nós já tivemos até um julgamento aqui, eu me lembro só desse, que foi do voto do conselheiro Pedro Paulo, que analisou toda a questão, inclusive a questão de como se isso foi decidido já, inclusive, no STF. Então, é o seguinte, o recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto, deve ser conhecido. Não tem nenhuma, foram oferecidos contra razões tempestivas, mas não tem nenhuma questão de conhecimento. O presente processo trata, não sei se vocês lembram aqui, exigências relativas a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos terceiros, além de multa por descumprimento de obrigação acessória, conforme tabela relacionada no relatório. Como a gente já avançou muito aqui no nosso acervo, como a gente já até conversou, nós já estamos pegando coisas bem mais novas, né, as autuações bem mais recentes. E aí já estão vindo todos os debicados no mesmo processo, como foi o caso daquele que eu julguei anteriormente, e desse aí também. Tá? Então, todos esses debicados estão todos nesse processo agora que a gente está analisando. Bem, ele trata de todos esses debicados, com as geradoras envolvidas nas autuações, referem-se a verbas pagas a segurados empregados com as funções de auxiliar de registro civil e auxiliar de cartório, nos termos do relatório fiscal de folha 67 a 77. Lembra, são os funcionários do cartório, né? E o contribuinte ali é uma pessoa física porque ele é o titular do cartório. Então, fica lá o nome dele, mas ele tem essa responsabilidade em relação às pessoas que trabalham no cartório, inclusive com relação à fonte também. Então, nesse ponto, ele é uma fonte pagadora, certo? E aí, vejam, o recurso visa rediscutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga a escrevente e auxiliar de cartório. Embora em sede de contrarrazões da Fazenda Nacional peça o não conhecimento do apelo, não foram apresentadas razões para tal, de sorte que o pedido deve ser tido como não formulado, certo? Não falou nada, só no final pede assim, não conhecimento e não provimento. Aí, então, eu não tenho uma fundamentação, eu passei adiante. O colegiado recorrido entendeu que os trabalhadores em questão são obrigatoriamente filiados ao regime. A questão é, se esses funcionários do cartório, eles são filiados ao regime geral da Previdência ou aquele regime específico da Previdência, que seria o do funcionário público, certo? Então, até a edição de uma determinada lei, que criou essa possibilidade aí deles serem para o regime, entrarem no regime geral, poderia, nessa lei estabeleceu, só resumindo, né, está tudo especificado aí, estabeleceu uma possibilidade de opção para continuar no regime próprio, né, da Previdência. E aí, essas pessoas, não há questionamento sobre se elas já eram ou não, se elas tiveram ou não.
parte do princípio que elas já estavam no regime próprio, como era antes, né? E nessa lei não optaram pelo regime geral. Razão pela qual aí o contribuinte reivindica que elas deveriam permanecer no regime próprio. E aí é que vem a discussão, porque após isso houve desdobramento, houve uma emenda constitucional, que inclusive já estabeleceu uma limitação para o regime próprio, só para o funcionário público por excelência, aquele que tem, me fugiu aqui, mas na hora que eu ler, o funcionário efetivo, né, eu vou ler aqui na hora e vou pegar essa palavra que me fugiu agora, mas enfim, não o funcionário público, que nós temos várias categorias no serviço público, tem aquele que é... Seletista. Não, o seletista é o que está se entendendo que tem que ser. Próprio, né? O regime próprio mas eu vou lendo aqui, por isso que eu gosto de ler, como é uma matéria que a gente não... Só teve esse voto seu, pelo Paulo, esse processo. Eu não me lembro de outro, eu pesquisei e achei esse, e realmente aí a gente lembra, mas, bom, o colegiado recuído entendeu que os trabalhadores em questão são obrigatoriamente filiados ao regime geral da Previdência, de acordo com a autuação, de acordo com a decisão de primeira instância, sendo, portanto, procedentes os autos de infração lavados naquela ação fiscal. A contribuinte, por sua vez, argumenta que os escreventes e auxiliares de cartório, que estavam em atividade na data de publicação na Lei 8935 de 94 e não fizeram opção pelo regime seletista, devem ser considerados filiados ao regime próprio, que é esse regime que tem os funcionários públicos, certo? Bem, a questão da norma desse colegiado, cabendo trazer a colação o acórdão 9202007917, da palavra do conselheiro Pedro Paulo, cujos fundamentos eu adoto como minhas razões de decidir. O que ele diz aqui? Quanto ao mérito, discute-se o regime previdenciário dos escreventes e auxiliares dos serviços notariais, admitidos antes de 94, se o regime geral de previdência social, ou regime, a questão da lei, né, o regime próprio. Segundo o acordo recorrido, esses trabalhadores estariam vinculados ao regime geral, posição contra a qual se insurge a Federação Nacional. A Federação Nacional se insurge contra o fato de estarem no regime geral, no regime, talvez aí tenha tido um lapsozinho, mas é no regime próprio. A ideia aqui do recurso do contribuinte é rever a Fazenda Nacional, porque aqui era recurso da Fazenda Nacional, tá? Aqui eu estou tratando do regime o recurso do contribuinte, que já no acordo recorrido já se manteve o contribuinte como seletista, como esse regime geral, certo? E o contribuinte que quer reverter para o regime próprio. Bom, primeiramente, esse marco temporal 94 decorre do fato de que foi neste ano que foi editada a Lei 8935 de 94, conhecida como Lei dos Cartórios, e que, regulamentando o artigo 236 da Constituição Federal, disciplinou os serviços notariais e de registro, e no seu artigo 40 tratou do regime previdenciário dos oficiais de registro, escreventes e auxiliares. Confira-se. Aí tem aí o artigo 40 por direitinho, certo? Entendeu-se, então, que os profissionais admitidos antes de 21 de novembro de 94 estariam filiados ao regime próprio. Registre, para que não parem dúvidas, que o caso aqui tratado é, segundo a alegação do sujeito passivo, de auxiliares admitidos antes de 94 que não optaram pelo regime. É o que eu falei aqui no início. Não houve questionamento disso. Então, estou entendendo que é isso mesmo, essas pessoas estão nesse caso. Porque se não estivessem, se fosse posterior, sequer estaria se discutindo essa opção, enfim, tudo isso. Essa interpretação, todavia, tem sido objeto de questionamento pelo Poder Judiciário, pois contrariaria a própria Constituição, por exemplo, no seu artigo 40, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 98, que restringiu o ingresso no regime da Previdência aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Era essa expressão que eu estava buscando e me fugiu. Titulares de cargo efetivo. Houve essa emenda constitucional. Então tem aí todo o teor, né, do artigo. Então, a partir da emenda constitucional número 20, de 98, portanto, os inscreventes e demais auxiliares de serviços notariais, não titulares de cargos públicos efetivos, passaram ao regime geral de previdência, ainda que admitidos antes de 94, que foi quando a lei disse que podia continuar se tivesse a opção, né?
A emenda constitucional, portanto, pôs fim à situação extravagante desses profissionais que, sem ter cargos públicos, se filiavam ao regime próprio da Previdência Social. Mas, mesmo antes disso, a Lei 812/91, no seu artigo 13, não deixava dúvidas quanto à exclusividade do regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos titulares de cargo efetivo, restando aos demais trabalhadores o regime geral da Previdência Social. Confira-se. Aí está aí o artigo 13 da 812. Certo? E aí, eles assim, o próprio STF reafirmou essa posição no julgamento da DIN número tal, 2603, né, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Vejamos, aí ele diz lá, os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto, não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam o cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da Constituição, aposentadoria compulsória aos 70 anos. Eu estou tratando dessa aposentadoria compulsória. Né? Bem, como se vê, o TST entendeu que o artigo 200, continua aí o conselheiro, entendeu que o artigo 213 da Constituição, que prevê que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, é auto-aplicável, prescindindo, portanto, de norma complementar. Assim, já desde a Constituição de 88, os referidos funcionários estariam submetidos ao regime geral de previdência. Mas, nesse caso aqui, ainda é a questão até já da lei e da alteração da emenda constitucional. Diante desse quadro, filia-me, o conselheiro Pedro Paulo dizendo, e eu dizendo junto com ele, filia-me a corrente que entende que os empregados de cartório filiam-se ao regime geral, ainda que tenham sido admitidos antes de 94, e se é assim, é devido à contribuição previdenciária relativamente a esses empregados. Antes do exposto, conheço o recurso e dou o provimento que aqui era o recurso da Fazenda. Então, eu estou aqui com base em tudo isso, conhecendo do recurso e, no mérito, negando o provimento. O recurso contribuinte, o acordo decorrido já entendeu dessa mesma maneira. Ficou claro, gente? Podemos passar para o voto? Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. É matéria nova para mim, eu estava vendo a solução de consulta COSIT número 9 aqui de 2018, que é nesse mesmo sentido, no mesmo sentido do voto da relatora, após a emenda constitucional, né, mesmo para esses titulares, né, contratados antes de 94, seria aplicável o regime geral, né, Sim. de previdência. Eu, por hora, vou acompanhar. Conselheiro Maurício. Vou acompanhar, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Bem, então, 86 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar reprovimento. Agora passamos para 87 da pauta, de autoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Fazenda Nacional, e o interessado é município de Itaipulândia. Abrindo aqui. Que trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu para análise é a questão da natureza do vício, se seria formal ou material. Aí aqui no meu relatório eu menciono os argumentos que foram trazidos pela recorrente e menciono que não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida. Como eu vou enfrentar a questão do conhecimento, vou passar o voto, se tiver alguma dúvida, depois eu retomo o relatório. Com relação ao conhecimento, então a matéria, como narrado, é a questão relativa à natureza do vício, identificado no lançamento. No que se refere ao conhecimento, que eu faço esse mesmo quadro comparativo que eu costumo fazer, e aí eu vou para a minha conclusão. Com a leitura dos paradigmas mencionados, bem como com a comparação do acórdão recorrido, observa-se que não há como se identificar a divergência jurisprudencial suscitada, uma vez que os paradigmas tratam de situações fáticas eminentemente distintas. Nota-se que o primeiro paradigma trata da não comprovação da chegada de mercadoria ao local do destino do trânsito, notadamente aquele constante
da DTA, número tal, iniciada em 11/2/94, ao local de destino do trânsito, notadamente aquele constante, pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira na jurisdição local para que ela apresente as informações necessárias à identificação e valoração da mercadoria instruída com os respectivos documentos comerciais e de transporte, de acordo com a EN 84. Então, para a tributação constante do mencionado paradigma, esse pormenor faz necessário em razão do procedimento fiscal denominado conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial, haja vista que os dados do manifesto ou dos documentos de importação podem ser insuficientes para viabilizar a classificação fiscal e mesmo a valoração aduaneira daquela mercadoria. Então, você entendeu que é omissa quanto à fundamentação legal que prevê a incidência do tributo como também para a imputação da infração e para a respectiva cominação, limitando-se ao artigo 521. Então, esse paradigma já foi muitas vezes analisado aqui, né, Ana Cecília? Eu me lembro. Eu não me recordava especificamente dele, presidente, mas aí, assim, quando eu vi o tema, pela questão da matéria tratar nosso processo, que eu achei que ele não... É porque ele também está no meu aqui, e eu já estou no meu buscando um monte de outros aí, mas tudo bem. Assim, considerando que tal paradigma trata de tributo distinto e situação peculiar específica daquele tributo quanto ao procedimento fiscal denominado de conclusão do trânsito aduaneiro, não há como comparar com a nulidade por vício material existente no lançamento das contribuições previdenciárias no âmbito da cessão de mão de obra por ausência do fato gerador e da base de cálculo, como consta no acórdão recorrido, que é o referente ao presente processo. Do mesmo modo, o segundo paradigma, que trata do ITR, e considerou para a caracterização do vício formal a imprecisão do lançamento notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual se deva recair o lançamento e na descrição da motivação e respectivo enquadramento legal da autuação. Então, eu estou entendendo aqui que as diferenças fáticas aqui apontadas, elas são relevantes a ponto de não se identificar a divergência e por isso eu estou voltando por não conhecer do recurso. Esse caso, eu não frisei muito, mas ele é o que a gente está tratando aqui, ele é cessão de mão de obra. Aí eu vou voltar só um pouco no acórdão recorrido para ficar claro que por que se reconheceu o vício material. Então, consta da emenda o seguinte: é nulo por vício material o relatório fiscal que não demonstra de forma clara e precisa todas as circunstâncias em que ocorreram os fatos geradores, bem como os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito tributário, de forma a possibilitar ao contribuinte o pleno direito à ampla defesa e contraditório. Aí menciona mais abaixo que a autoridade deixou de demonstrar precisamente qual a modalidade de serviço foi prestada na espécie, bem como a metodologia para aferição da base tributável. Aí mais abaixo também, por vício material, em virtude da imprecisa descrição do fato gerador e da falta de clareza na apuração da base de cálculo. Esses foram os pontos mais relevantes aqui do acórdão recorrido. Ainda mais, no final eu menciono, exige que nessa atividade o auditor responsável pela evratura descreva e comprova a ocorrência do fato gerador do tributo lançado, identificando perfeitamente o sujeito passivo como segue. Então, aqui foram as razões do acórdão recorrido, e eu não vejo com esses outros paradigmas, tanto esse de importação aqui quanto o de TR, eles eles são tão diferentes que eu não consigo visualizar aqui essa questão da divergência, não. Eu não estou conhecendo o recurso. Bem, depois, então, foi ótimo você fazer isso, porque é igualzinho o meu e são os mesmos paradigmas também. A conselheira não está conhecendo, né? Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho, por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso, e aí já faço um gancho para o próximo aí, que é meu, e são os mesmos paradigmas, um do trânsito aduaneiro e outro do ITR, né? Já vou, então, direto para o voto. Olha só, a matéria é a natureza do vício que conduziu à nulidade, tá? Então, em relação então, também é uma questão de decidir que o lançamento estava levado de vício, em razão de não gostar do relatório, a descrição da forma como os serviços foram prestados pelas empresas contratadas pela recorrente, e assim não teria sido comprovado que tais serviços estariam sujeitos à retenção. É a mesma coisa, a questão da cessão da mão de obra, né? E aí, aí o que ocorreu no acórdão recorrido, aí a Fazenda pede que o vício seja considerado natureza formal, e aí pega
indica os paradigmas, elas são os mesmos, né, Ana Cecília? 301, 31, 801 e 303, 33, 365, não é? Só acabei de fechar, eu já abri. Não, tudo bem. São os mesmos, não vai ter dois do trânsito aduaneiro e dois do ITR, que teve tanta irregularidade assim, né? Mas, em 7 contra-razões, a contribuinte alega, dentre outros argumentos, a inexistência de similitude fática. Com efeito, a tanta discussão acerca da natureza do vício, é imprescindível que se verifique a motivação da declaração de nulidade. Aí, então, nessa hora que eu fui olhar e que eu lembrei desses paradigmas, a gente já tinha examinado, o primeiro. No primeiro aqui, né, que é o 301, 31, 801, que é a questão do DTA, né, daquele trânsito aduaneiro que não foi completo, não se conseguiu completar, não se intimou lá o beneficiário lá da mercadoria para trazer informações, né? Aí eu estou aqui enfrentando da mesma forma que você enfrentou, e eu estou dizendo que esse posicionamento nosso, seu e meu agora, ele já foi adotado, já foi expresso no acordo 9202 007-265, no 007 no 265, no 272, 273, 274, todos de 22 de 10 de 2018, que inclusive trataram desse mesmo paradigma, 31.801, certo? E quanto ao segundo paradigma, né, ele também foi, o caso do ITR, né, daquele caso do ITR que você já falou. Aí, esse posicionamento seu, meu agora, já foi expresso no acordo 9202-008-480, de 18 de 12 de 2019, que tratou de um retorno de resolução, que era uma relatoria da conselheira Elaine, na resolução ela já disse, nós aqui já decidimos, chegamos à conclusão que, tratando da natureza do vício, a gente tem que olhar o mínimo de similitude aí nas situações. E aí foi quando ela pediu, ela já entendeu que não teria o segmento para esse, e manda reanalisar o outro. Qual era o outro? Aquele que a gente, o primeiro. E aí, tanto que nem mais se falou, quando já foi julgado, já foi sorteado depois para o conselheiro Pedro Paulo, ele já nem fala mais desse primeiro, porque já a admissibilidade também não foi aceito, certo? Então, é a mesma coisa, eu estou, então, do mesmo jeito que a conselheira, não conhecendo o recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Bem, até se você quiser, Ana Cecília, pegar esses precedentes aí, todos esses, analisar esses paradigmas. Aproveitar e citar já no meu. Porque aí a gente já vai sedimentando, né, um posicionamento. Então, aqui, por unanimidade de votos, o número 88 da pauta, não conhecer do recurso. Esse é o último, e o contribuinte não veio, né, apoio. Não compareceu, não é isso? Não, doutora. Vamos, então, fazer o julgamento do número 82 da pauta? É de relatoria da conselheira Ana Cecília, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Brasil Telecom Comunicação Multimídia Limitada. Bem, como já mencionado, aqui é recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda. As matérias são a necessidade foram divididas, né, em 2 tópicos: necessidade de se considerar a existência de prejuízo como condição para anulação do lançamento e decretação de nulidade por vício formal em razão da ausência de indicação do dispositivo legal do arbitramento. Aqui eu transcrevo os argumentos da Fazenda e a seguir do contribuinte, mas eu vou adentrar ao voto porque tem questão de conhecimento, e se for o caso a gente pode depois esmiuçar melhor esses outros pontos. Aí, com relação ao conhecimento, então, as matérias, como já mencionado, a primeira foi a necessidade de considerar a existência de prejuízo como condição para anulação de lançamento, e essa segunda foi nulidade por vício formal em hipótese de ausência de indicação de dispositivo legal arbitrado. Aqui eu faço aquele mesmo quadro comparativo, aí primeiro com relação à existência de prejuízo como condição de anulação do lançamento. Aqui a gente tem uma situação diferente no presente processo, no caso concreto aqui, porque houve um lançamento substitutivo.
Aí o acórdão recorrido, aqui, ele, para analisar a decadência, ele teve que identificar qual foi o vício reconhecido na decisão na decisão anterior, porque devido a essa questão da anulação, não se sabia se o vício ali teria sido de natureza formal ou material para o cálculo, para a aferição da questão da decadência. Então, o que fez, na verdade, esse acórdão recorrido não foi julgar se houve ou se não houve vício, se existiu ou não existiu vício, não foi isso. O que ele fez foi apenas caracterizar aquele vício que já tinha sido reconhecido e também apreciou a questão da decadência. Esse foi o ponto principal desse acórdão recorrido. Parece com aquele do Maurício, né? Tem uma semelhança. Aí, a NFLD substituída, aqui, ela, segundo o entendimento aqui no acórdão recorrido, nela continha faltas graves em relação à motivação do lançamento, em especial com relação à metodologia utilizada para a apuração do tributo que se entendia devido. Então, com essa consideração, entendeu-se que o contorno que foi dado ali pela outra decisão, com relação ao vício, foi no sentido de que seria de natureza material. E aí, com base nisso, foi apreciada que a decadência foi considerado fulminado pela decadência o lançamento. Aí aqui eu vou só fazer menção ao que foi decidido pela 4ª Câmara, né, com relação à decisão que foi anterior, que reconheceu a nulidade. Eu faço algumas ponderações aqui, como o lançamento é substitutivo, tem havido classificação do vício com base no reconhecimento da nulidade reconhecida em decisão anterior, cabe mencionar os trechos do acórdão da 4ª Câmara. Aí aqui, na auditoria ocorrida, constatou-se o fiscal que a empresa, tal, na condição de tomador de serviços com cessão de mão de obra, não exigiu da empresa contratada as folhas de pagamento e os comprovantes de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos empregados. Diante de tais fatos, foi imputada ao notificado a responsabilidade solidária sobre as contribuições sociais que teriam como fato gerador as remunerações pagas aos empregados da empresa prestadora de serviço. Discorreu o auditor sobre o artigo 31 da 8.212 e sobre a OS do INSS 173 para fundamentar a responsabilidade solidária. Com a devida vênia às autoridades fiscais, não é suficiente para fundamentar a presente notificação a constatação de solidariedade passiva. Não há no relatório fiscal ou mesmo nos fundamentos legais do débito qualquer menção à aplicação do arbitramento por aferição indireta, muito menos seu fundamento legal. Não há ligação prevista em lei entre solidariedade e parâmetros aplicados sobre as notas fiscais, sendo imprescindível para regular a apuração a natureza do crédito de constituição da NFLD, indicação do fundamento legal do arbitramento, no presente caso. O arbitramento aplicado não deixa de compor, no presente caso, o fato gerador, pois se gerou o lançamento não foi somente o fato de a remuneração dos segurados da empresa prestadora de serviços, mas também a apresentação deficiente de documentos pela notificada. Então, isso aqui foi o que constou na decisão que reconheceu a nulidade do lançamento, que foi a decisão anterior. E aí, foi nesse contexto que o contexto total da situação que eu já coloquei aqui, que o despacho de admissibilidade, ele veio e afirmou o seguinte: mediante análise dos autos, vislumbra a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda, as decisões em comento tratam do mesmo tema, quais seja a anulação do lançamento por vício material formal, e chega a conclusões divergentes, quanto à necessidade de demonstração da existência de prejuízo como condição para anulação do lançamento. Enquanto no acórdão recorrido não observou necessidade de demonstração do prejuízo, nos paradigmas essa comprovação é indispensável para o julgamento. Portanto, constatado o dissídio jurisprudencial. Não obstante exposto, entendo que não se identifica a divergência jurisprudencial sobre esse viés da existência ou não de prejuízo em razão da ausência de pré-questionamento da matéria. O acórdão recorrido não se manifesta quanto à existência ou não de prejuízo, de modo que o colegiado da ACO não perquiriu essa consequência para avaliar a existência ou não do vício. Sob a perspectiva de... ainda sobre essa outra... sob a perspectiva de existência do vício, entendo não ser possível o conhecimento do recurso, pois os acórdãos paradigmas tratam exclusivamente sobre a ausência de capitulação legal do arbitramento, enquanto o acórdão recorrido trata da existência de falhas graves no lançamento, em especial com relação à metodologia utilizada para a apuração do tributo que se entendia devido, conforme se observa no trecho abaixo transcrito. Então, corroborando o exposto, no sentido da situação peculiar dos presentes autos, que não restringe a ausência de capitulação legal, cabe frisar os trechos da decisão originária, que eu até já li uma parte anteriormente. Então, nota-se desse modo
que, devido à ausência de similitude fática entre os julgados paradigmas, que tratam apenas da ausência de capitulação legal do arbitramento sem adentrar nas peculiaridades fáticas, não se observa a divergência do diferencial suscitada, motivo pelo qual voto em não conhecer do recurso nessa parte. Corroborando o exposto, cabe ainda salientar que o acórdão não adentrou na discussão sobre a existência ou não de vício já reconhecido pela decisão anulatória do lançamento, de modo que apenas qualificou o vício indicado em assentado anterior, que já tinha, né, sido indicado em assentado anterior, como se infere do trecho abaixo. Então, a decisão ACO, ela menciona o seguinte: o acórdão acima, por sua vez, não qualificou o vício existente no lançamento, razão pela qual fazê-lo nesse momento não implica, ao meu ver, em violação da coisa julgada, aí faz menção ao Código de Processo Civil. Mas deixa claro que só está ali qualificando o vício que já foi reconhecido na decisão anterior. Então, não houve nessa decisão em si essa consideração sobre o vício, se o vício existe ou não. Então, eu estou nessa primeira parte, quanto à questão da primeira divergência, eu não estou conhecendo, estou votando em não conhecer do recurso. Não sei se deu para entender. A gente começa no institutivo. Tá desligado. A primeira parte é essa questão do vício lá no acórdão substituído. Essa primeira parte, a forma que foi admitida aqui no despacho, ele fala assim, a questão da necessidade de prejuízo para que se considerasse a nulidade. Então, é mais um viés de existir ou não a nulidade, é mais nesse sentido. Só se reconhece nulidade se houver prejuízo. É basicamente a lógica assim, que a Fazenda sustenta, a argumentação da Fazenda é essa. Só que aqui a gente não tem no acórdão recorrido essa discussão se existe ou não existe prejuízo, porque não se discute se existiu ou não o vício, apenas se qualifica um vício. Já partiu do princípio, o próprio relançamento já é uma coisa que já é irreversível que teve um vício. Exatamente. Agora, praticamente aquele meu, exatamente aquela situaçãozinha lá. Exatamente. Não se tinha qualificado o vício. E aí, por sua vez, essa decisão entendeu que seria o caso de qualificar e dizer que e restou consignado que o vício era de natureza material. Então, o primeiro, para mim, assim, não teve essa discussão, prejuízo não é, deve ser anulado, não deve, porque isso já tinha sido decidido, sabe? Então, a questão do prejuízo ou não está vinculado com natureza de vício, que foi a discussão do acórdão recorrido. Sim, exatamente. Ou não tem nulidade. Porque essa foi a primeira matéria. Aí, mais adiante é que eu vou entrar na segunda, que a segunda matéria da Fazenda, que foi o segundo argumento da Fazenda, é a questão de natureza do vício. Se o vício, ele realmente tinha uma natureza material ou ele tinha uma natureza formal. Certo. E aí, essa é a segunda parte. Eu já dou continuidade, presidente? Eu acho que sim. Alguém quer jogar primeira, se tem ou não tem vício? Ou podemos jogar junto? Eu já vou, então, tratar na outra. Essa outra matéria, eu até fiquei... Eu vou colocar aqui, vou fazer uma análise, e aí, depender do que os senhores entenderem, que eu fiquei com uma séria dúvida sobre o conhecimento nessa segunda parte, porque tem uma situação peculiar. Aqui, o acórdão recorrido, ele não trata só da questão da capitulação legal, ele fala que existiu, existem vícios graves, e que um deles é com relação à demonstração da própria metodologia do arbitramento, e faz menção à decisão anterior que anulou o lançamento, e essa decisão anterior, ela diz que não houve sequer indicação de aferição indireta, e aí ela não fala, nem a decisão, a primeira, nem a segunda decisão, elas se restringem à capitulação legal. Só que a argumentação da Fazenda Nacional, ela é toda em cima da seguinte tese: a ausência de indicação da capitulação legal do arbitramento, ela não enseja a nulidade por vício material, e sim por vício formal. Essa é a tese da Fazenda. Só que aqui a gente tem, nesse caso concreto, que não foi apenas a capitulação legal. Foi a descrição da metodologia, foi a própria indicação de que houve aferição indireta, tem a questão das notas fiscais também que não foram solicitadas, então é uma situação muito mais complexa do que a indicação simples de capitulação legal. Só que aí, analisando os paradigmas sobre esse tema, até daria para conhecer, até fiquei em dúvida se poderia ou não, assim, haveria uma possibilidade de conhecer algum deles, que eles também não se limitam apenas à capitulação legal. Um deles fala de outras questões também. Um deles fala de metodologia, mas não adentra também na questão das notas fiscais, apresentação de documentos e tal. Mas a tese central, se os senhores verificarem o recurso da Fazenda, é única, ela é a capitulação legal. Ela fala assim, a mera falta de indicação
da capitulação legal do arbitramento, ela não enseja nulidade por vício material e sim formal. Então, assim, eu, a princípio, até fiz a análise aqui, fiz o voto apreciando o mérito, mas eu vou levantar aqui agora essa questão, porque eu estou achando muito difícil conhecer dessa parte, porque não foi restrita a capitulação legal, os senhores averiguarem a decisão, tanto a primeira decisão que fala que o sujeito passivo não foi intimado a apresentar as notas, e teve uma questão que não foi indicada porque é que foi feita a aferição indireta, e também... Teve outros fundamentos, né, Nancy? Além da capitulação legal. A capitulação está incluída também, mas é só um dos pontos. Então, aí eu vou encaminhar aqui por não conhecer também. Por não conhecer. Certo. Conselheiro Mário, aí já estamos julgando as duas matérias. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, número 82 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Não é isso? No final, Ana Cecília? Certo? Então, vamos interromper agora, pontualmente, às 12 horas. Retornamos, então, às 14 horas, que temos 2 sustentações orais e mais um processo, certo? Bom almoço, até lá. Por favor, pode interromper a gravação, por favor, nosso apoio. Gravação interrompida, presidente.